assédio sexual. Você sabia que existe um seguro que cobre reclamação de assédio sexual? Sim, estou falando do seguro D&O, seguro que é contratado pela empresa para proteger os seus administradores, né, diretores, gestores ali da companhia, e tem sim cobertura para acusação de assédio sexual. Praticar ser criminoso é diferente de ser acusado de. E as seguradoras cobrem sim os custos de defesa para o administrador se defender dessa acusação. O assédio sexual ele é um crime previsto no Código Penal, é um crime que só existe na modalidade dolosa, portanto, se o administrador for condenado, transitar em julgado, não cabe mais recurso realmente, ele praticou o crime de assédio sexual, ele tem de devolver os valores que ele recebeu da seguradora, né, para pagar um bom advogado ali para se defender. Se ele for absolvido, vida que segue, ele não tem de devolver nada, normal. E isso a seguradora faz por quê? Porque ela quer favorecer, né, as pessoas que cometem crime de assédio sexual? Não. Ela faz isso porque, a Constituição Federal Brasileira fala que ninguém vai ser considerado culpado até trânsito em julgado de decisão condenatória. Isso quer dizer o quê? Que enquanto eu puder recorrer de uma decisão judicial, ela ainda não acabou, não chegou ao fim. Então, eu sou considerado inocente. Aqui no Brasil, prevalece o princípio da inocência. Na maioria dos países é assim. Eu acho que na Itália é o princípio da culpabilidade. Ao contrário, você é considerado culpado até que você prove inocência, né? Uma curiosidade. Mas na maioria dos países é a presunção da inocência. Então todo mundo é considerado inocente até que se prove o contrário. Então, o fato de alguém estar sendo acusado de assédio sexual não significa que ele cometeu. E essa é uma distorção muito comum, porque quando alguém é acusado de alguma coisa, principalmente quando tem repercussão pública isso, as pessoas já imaginam que ele fez aquilo. Então assim, fulano não é assim, fulano tá sendo acusado por Beltrana de ter praticado assédio. A notícia é assim, fulano assediou Beltrana, né? A notícia já sai como se ele tivesse de fato assediado. A gente sabe que infelizmente, né, existe sim muito assédio sexual nas companhias, e o assédio sexual, para que ele seja caracterizado, precisa existir hierarquia. É justamente por conta dessa hierarquia que o autor do crime se prevalece para poder praticar o assédio. Por isso que tem esse crime específico no Código Penal. No entanto, não temos só o problema da pessoa que eventualmente pratica o assédio sexual. Nós também temos as situações que as pessoas usam essa acusação para se vingar do gestor. Então, ela fala que ela foi vítima de assédio sexual, ela acaba com a reputação da pessoa, ele perde às vezes o cargo dele, perde a família, perde tudo, até ele provar que ele é inocente. E a grande questão de uma situação dessa é que quando a gente fala que acontece um assassinato de reputação, mesmo que a pessoa prove que ela é inocente, a imagem que fica dela é que ela foi acusada de assédio, que ela cometeu assédio. Então, uma coisa é ela provar que ela não fez, e outra coisa é a imagem que as pessoas ficou a respeito dela. Por isso que o seguro D&O é tão importante, para que ele possa contratar um bom advogado. Se tiver repercussão pública, algumas seguradoras têm a cobertura também de despesas de publicidade, de imagem, enfim, que é justamente orientar esse administrador no que ele deve fazer para não prejudicar a imagem dele por conta dessa acusação. Então é muito importante ter essa cobertura. Explique isso para os gestores quando você for falar sobre o seguro D&O, porque às vezes eles ficam um pouco constrangidos de perguntar, né, se cobre assédio sexual, porque parece assim, porque você está assediando alguém, está preocupado com isso, né? E não é porque eles sabem que existe isso, né? Infelizmente, a gente tem inúmeros casos de mulheres que se valeram dessa situação para poder se chantagear, para poder se vingar, né? Acusar a pessoa de assédio sexual. É muito fácil você acusar alguém de assédio por vingança também. Então, se ele tiver cometido o assédio sexual, ele vai ter de devolver os valores. Se ele não tiver cometido, que bom, a seguradora o protegeu e ele pôde contratar um excelente advogado, e se teve repercussão pública, ele também pôde contratar uma ótima empresa para controlar os impactos dessa repercussão. Então é muito importante o seguro D&O. Um exemplo disso é o que aconteceu com o Márcio Smelling. De algumas situações ele até conseguiu provar que não houve assédio, tem alguns processos ainda rolando. Ele está processando algumas pessoas que acusaram por falsa comunicação de crime.
Ele foi desligado da Globo, ele tá pagando tudo do bolso dele, enfim. Então veja como, não sei ao final o que vai acontecer, se ele vai provar a inocência, enfim, mas o fato é, ele está sendo acusado até então. De alguns casos ele já até provou a inocência dele. E tudo isso está saindo do bolso dele e acabou com a carreira dele, né? Então é bem complicado. Então a gente também precisa pensar no outro lado. E se você vai falar justamente com os gestores, é muito importante que você explique a cobertura de assédio sexual.